Meus irmãos, nós temos enfrentado como igreja nesse tempo algumas questões muito complexas que nos levam de fato a pensar em como está a nossa vida diante de Deus. Nós temos enfrentado algumas questões complexas como igreja, apoiando famílias enlutadas. Nós temos enfrentado momentos que de fato nos levam àquilo que nós chamamos de dor, aquilo que nós chamamos de sofrimento, aquilo que nós chamamos de angústia ou de agonia. Mas nós precisamos nos questionar sempre quais as reações lógicas que nós temos quando nós estamos enfrentando o sofrimento. E nesta manhã, o nosso tema é a pedagogia do sofrimento. Nós estamos subordinados a esse tema nesta manhã. Como crentes em Jesus, a nossa perspectiva acerca da realidade é uma perspectiva cristã. Nós enxergamos o mundo não como enxergávamos outrora. Agora, as coisas mudaram. Agora nós olhamos para as pessoas, nós olhamos para o nosso trabalho, nós olhamos para as nossas amizades, nós olhamos para cada área da nossa vida, cada esfera da sociedade, cada esfera desta realidade com uma perspectiva cristã. É isso que norteia agora a nossa vida. Logo, meus irmãos, isso pressupõe que nós cremos em um Deus que é extremamente soberano, um Deus que está acima de todas as coisas. E estando acima de todas as coisas, este Deus não deixa de ser, ainda assim, por aquilo que entendemos na palavra de Deus, um Deus extremamente pessoal. Um Deus que está ao nosso lado, um Deus que não criou este mundo e simplesmente deixou com que ele governasse a si mesmo. Absolutamente não. Nós aprendemos que Deus é o Pai, ou seja, aquele que está próximo, mas também aquele que está nos céus. O Deus exaltado, como diz o Salmo 113, mas que se preocupa com aquele que está no monturo e o levanta, aquele aflito, e faz com que a estéril seja mãe de filhos. Então nós estamos falando de um Deus que é simplesmente o Deus da palavra, o Deus das Escrituras, soberano, mas também é extremamente pessoal e que usa dessas aflições, que usa do sofrimento para trabalhar em nós e trabalhar por meio de nós. No entanto, ainda assim, sabendo disso, ainda assim, constatando a soberania de Deus, constatando a grandeza de Deus, suas obras, as suas ações, como Deus em sua maravilhosa graça conduz a nossa vida, ainda assim, meus irmãos, quando nós buscamos respostas exatas nessa vida tão complexa, o que ouvimos por vezes é um silêncio ensurdecedor. Não temos respostas para determinadas coisas nessa vida, principalmente quando tratamos de sofrimento. Quando nós tratamos de sofrimento, uma das coisas que mais falam conosco, ou uma das coisas que nós mais buscamos, uma das reações lógicas, é buscar motivos pelos quais nós estamos passando por isso. No entanto, muitas das vezes este sofrimento não é explicado para nós. R.C. Sproul, no seu livro Razões para Crer, ele traz algo extremamente significativo quando ele trata do sofrimento. Ele diz o seguinte: o sofrimento, em última análise, nunca é um acidente na vida de um cristão ou de qualquer pessoa. Jamais. Todo o sofrimento está no âmbito da soberania de Deus. Entretanto, quando se pergunta sobre casos e aplicações específicas, não nos é possível responder. Por conta da complexidade e da nossa limitação, às vezes buscamos respostas muito exatas para uma exatidão que não existe na vida, para uma complexidade que está além das nossas capacidades. Então, muitas das vezes, quando nós perguntamos por que isso aconteceu, por que aquilo aconteceu, nós não encontramos respostas. Por exemplo, um pastor que foi meu professor no seminário, ele estava dando uma aula e, em determinado momento da aula, ele disse para nós uma experiência que ele teve. E a experiência foi o seguinte: ele estava na igreja pregando
E uma jovem, ou melhor, uma jovem senhora que tinha acabado de chegar na igreja, estava com a sua filhinha ali, e o pastor muito alegre porque eles tinham chegado, cumprimentou, fez uma visita à família, e no domingo, como um domingo como este que nós estamos aqui, o pastor pregou a palavra, e na segunda-feira ele entraria de férias, ele tiraria um curto período de férias de uma semana. E quando chegou este momento, meus irmãos, das férias, ele tirou as suas férias, mas quando ele volta, a notícia que ele tem é que a filhinha daquela irmã, que tinha acabado de chegar na igreja, tinha falecido. E a pergunta da irmã, obviamente, foi: pastor, por que isso aconteceu? É sobre isso que R.C. Sproul está dizendo aqui. Quando nós tratamos de questões específicas, de casos específicos, às vezes não existe resposta. E aí R.C. Sproul vai usar aqui o exemplo de Jó. Quando R.C. Sproul usa o exemplo de Jó, ele vai dizer que as Escrituras nos ensinam o caso de Jó, que embora saibamos com certeza que todo o sofrimento se enquadra no esquema da soberania de Deus, existem elementos que Deus preferiu não revelar a Jó. Eu e você, porque temos a revelação completa, porque temos o cânon fechado, nós sabemos aquilo que Jó passou. Mas Jó não sabia o motivo daquilo que estava passando. Então R.C. Sproul está dizendo: olha, Deus preferiu não revelar a Jó o motivo dele passar por todas aquelas situações. A perda dos filhos, a perda da saúde, a perda dos seus bens. É nesse momento, meus irmãos, que nós precisamos pensar e refletir, porque dada esta falta de clareza da realidade, muitas das vezes nós procuramos explicações para aquilo que está acontecendo. E a pergunta, por que Deus permite o sofrimento, vem às nossas mentes, e somos tentados a dar uma vazão a essa pergunta, de modo que talvez ela até desestabilize a nossa estrutura. Mas é aqui, meus irmãos, é neste momento que a visão cristã de mundo nos coloca em uma situação extremamente singular. Porque quando nós entendemos que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que existe um Deus que permite inclusive o sofrimento em nossas vidas, meus amados, nós não nos perguntamos por que Deus permite esse sofrimento, mas agora porque Cristo restaurou o nosso ser, porque nos deu agora uma nova compreensão da realidade, nós nos perguntamos por que Deus está permitindo esse sofrimento, mas o que Deus está querendo fazer em minha vida por meio deste sofrimento. Agora não mais questionamos a Deus numa perspectiva de encontrar respostas, simplesmente respostas exatas, e todas as respostas exatas que nós damos para determinados sofrimentos serão respostas reducionistas, mas agora, porque tivemos a nossa mente transformada por Jesus, meus irmãos, nós perguntamos: o que será que Deus está querendo fazer na minha vida por meio deste sofrimento? Qual é a aplicação que Deus está querendo trazer à minha alma por meio do sofrimento? Não mais porque Deus o permite, mas o que Deus quer me ensinar por meio disso. O que Deus quer falar comigo, para onde Deus quer me levar. Quais as questões que Deus está me fazendo refletir? Porque, meus irmãos, se nós limitarmos a nossa vida apenas a um aspecto que está abaixo deste sol, nós estamos fadados a situações muito difíceis de serem respondidas. C.S. Lewis vai dizer algo extremamente interessante. Ele vai dizer que o sofrimento é um megafone de Deus para um mundo ensurdecido. Ou seja, Deus, por meio do sofrimento, está mostrando para as pessoas que, de fato, elas não conseguem sair de onde estão, a não ser que haja uma ação de Deus na vida delas. Então, C.S. Lewis vai dizer isso. O sofrimento é um megafone de Deus para um mundo que está completamente ensurdecido. Um mundo que está focado tanto em escapar do sofrimento, que não leva em consideração aquele que pode dar o escape para eles desse sofrimento. E se nós não tomarmos cuidado, nós nos assemelharemos a isso, a essa ideia, a essa forma de viver, a esse jeito de enxergar o mundo.
Uma vez que somos crentes, meus irmãos, nós precisamos estar muito atentos àquilo que Deus está fazendo no mundo. E quando nós olhamos para este mundo, quando nós olhamos para esta realidade, o que de fato nós nos perguntamos, ou melhor, o que de fato as pessoas perguntam é: por que existe tanto sofrimento neste mundo? Essa é uma das questões teológicas um tanto quanto complexas para serem respondidas, para ser respondida. Essa é uma das questões que os nossos apologetas, que de fato se debruçam na teologia, na escritura sagrada, na filosofia, têm dificuldade para responder. No entanto, como nós estamos trabalhando aqui, Deus, por meio do sofrimento, nos ensina muita coisa. E é por isso, meus irmãos, que a perspectiva bíblica nos traz um conceito muito interessante. Veja o que o salmista diz no Salmo 119, versículo 71. Veja como a visão de mundo cristã é completamente diferente da visão deste mundo. O salmista está dizendo: foi bom eu ter passado pela aflição. Passar pela aflição não foi algo simplesmente aleatório, não. Passar pela aflição teve um propósito em minha vida, e o propósito é este: aprender os estatutos, os decretos, aprender a palavra de Deus, que revela quem Deus é, que mostra com profundidade o Deus que se revela nas Escrituras, e mostrando com profundidade o Deus que se revela nas Escrituras, nos dando oportunidade de nos relacionarmos com Ele enquanto passamos por situações complexas. Então o salmista está dizendo: foi bom ter sido afligido. Foi bom ter passado por essa situação, e aqui nós desconhecemos a situação que o salmista passou, e isso nos dá a oportunidade de aplicarmos a qualquer situação em nossa vida. O salmista está dizendo: foi bom ser afligido, foi bom passar por situações assim. Quando nós lemos o livro de Jeremias, ou melhor, Lamentações de Jeremias, nós vemos que por muitas vezes Jeremias mostra que a aflição que o povo estava passando naquele momento tinha um agente, e o agente era Deus. E nós sabemos o porquê Deus estava permitindo o seu povo passar por aquela situação, para que o povo aprendesse, ou voltasse, ou retornasse aos estatutos do Senhor. Voltasse ou retornasse àquilo que Deus tinha estabelecido em sua lei, uma vez que o povo estava quebrando a lei de Deus de muitas maneiras. Quando nós olhamos aquilo que Tiago vai escrever, meus irmãos, em especial no capítulo 1, Tiago vai dizer: meus amados irmãos, quando vocês passarem por provações, fiquem felizes, porque a provação estará, de fato, mostrando a verdade da fé, a autenticidade da fé de vocês. Quando vocês passam por provações, vocês de fato são provados, não para serem reprovados, não, mas para que a fé de vocês possa resplandecer de uma forma que vocês nunca viram. Quando nós olhamos para aquilo que Marcos está relatando no capítulo 4, meus irmãos, que os discípulos estão no barco com o Senhor Jesus Cristo, e eles dão um grito dizendo: mestre, não se importa que pereçamos. E o Senhor Jesus Cristo diz: vocês precisam ter uma fé maior. O Senhor Jesus Cristo diz para o mar: acalma-te, aquieta-te. E isso acontece, e depois os discípulos ficam se perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Veja, passar por aquele momento de aflição, por aquele momento de agonia, deu possibilidade aos discípulos enxergarem Jesus Cristo como nunca enxergaram. Olharem para o Senhor Jesus Cristo de uma forma que eles ficaram se perguntando: meu Deus, nós já vimos esse homem fazendo curas, nós vemos como esse homem ensina, mas agora nós estamos diante de um homem que até o vento e o mar lhe obedecem. Quem é este homem? Mas foi necessário passar pela tribulação para chegar a esta constatação. Foi necessário passar por um momento de dificuldade para enxergar Jesus como eles nunca tinham enxergado. Então a palavra de Deus é recheada de versículos mostrando-nos que os sofrimentos em nossas vidas não são desperdiçados por Deus. Não são coisas aleatórias, não. O sofrimento em nossas vidas, de fato, são usadas por um Deus que é soberano e que guarda absolutamente todos os aspectos da nossa existência. Meu querido irmão e minha querida irmã, Deus se importa com todos os aspectos da sua vida. É por isso que de determinadas vezes nós passamos por sofrimento naquilo que nós chamamos de áreas da vida,
porque talvez Deus está querendo nos levar a uma maior compreensão a respeito de quem Ele é e daquilo que a sua palavra nos diz. É por isso que o salmista está dizendo: foi bom ter sido afligido, foi bom passar pela aflição, porque eu aprendi os decretos do Senhor. Logo, meus irmãos, como um professor que ensina lições a uma criança que seguirão essa criança por todo o seu caminho, Deus, por meio do sofrimento, nos dá lições valiosíssimas para o nosso ensino. Meus irmãos, a primeira lição que eu gostaria de trazer para os irmãos é a seguinte: nós necessitamos da intervenção de Deus. Nós precisamos que Deus intervenha em nossas vidas. Existem situações que de fato nos deixam de mãos atadas. O exemplo que eu usei aqui de um professor muito amigo, que disse aquilo que ele passou em seu ministério. Que respostas dar a esta mulher? Que respostas dar a essa mulher que perdeu a sua filhinha em uma semana? Existem situações que de fato nos deixam de mãos atadas, e situações que o nosso recurso, a nossa experiência, a nossa inteligência e até mesmo a influência que temos são completamente impotentes. É por isso que nós precisamos, meus amados irmãos, de uma intervenção do Senhor. Abra comigo a palavra de Deus no Salmo de número 124. Salmo de número 124, versículo 1 a 8. Salmo de número 124 mostra como Deus interviu na vida do seu povo, e o salmista tem esta compreensão de que se não fosse de fato a graça de Deus operando em meio à agonia, em meio a situações complexas, ele teria perecido. Diz a palavra de Deus: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado quando os homens se levantaram contra nós, eles teriam nos engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós. Veja como o salmista está mostrando que se não fosse a proximidade deste Deus, a intervenção deste Deus na vida do seu povo, eles teriam perecido. E de fato o sofrimento nos ensina isso. Que se Deus não nos der força, se Deus não nos ajudar, se Deus não estiver ao nosso lado, nós somos tragados pelo sofrimento, tragados pela dor, tragados pela agonia. Por quê, meus irmãos? Nós somos extremamente limitados. E aí nós colocamos a fé em nossos recursos, e os nossos recursos se provam extremamente impotentes. Nós colocamos a nossa fé na nossa inteligência, e a nossa inteligência se mostra extremamente impotente. Nós entramos numa confusão tremenda às vezes. Então o salmista está mostrando e dizendo: ora, se não fosse o Senhor intervindo na vida do seu povo, quando os homens se levantaram contra nós, quando a ira dos homens se levantaram contra nós, nós teríamos sido engolidos vivos. Versículo 4, então as águas teriam transbordado sobre nós, e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Então ele louva o Senhor pela sua grande intervenção no versículo 6, dizendo: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se, nós escapamos. O nosso socorro está no nome do Senhor que fez os céus e a terra. Veja que constatação maravilhosa. A intervenção de Deus leva o salmista a louvá-lo em meio a um momento de sofrimento. E meus amados irmãos, muitas das vezes a intervenção de Deus será de fato um silêncio para nós. Ou Deus não estava intervindo na vida de Jó? Estava. Mas nesse contexto o salmista está dizendo: se os homens se levantaram contra nós, nós éramos extremamente limitados, não existia recursos, experiência bélica, não existia absolutamente nada disso. O Senhor se levantou ao nosso favor, e ao se levantar ao nosso favor, o Senhor nos livrou daquilo que nós estávamos passando. Então ele louva: bendito seja o nome do Senhor. Talvez aquilo que nós estamos passando em nossas vidas seja para que simplesmente louvemos o nome do Senhor. Não é isso que a palavra de Deus nos diz? Em tudo, dai graças. Mas espera aí, Igor, dá graça no sofrimento?
Tudo é tudo. Está vendo que precisa de um ajuste na visão? Precisa de um ajuste. Meus amados irmãos, neste mesmo livro, o R.C. Sproul vai dizer que nós, como crentes contemporâneos, temos uma grande dificuldade de entendermos o sofrimento, porque nos é ensinado constantemente que crentes não devem sofrer. Quando nós olhamos para o Novo Testamento, não é isso que nós vemos. O apóstolo Pedro, quando vai escrever a sua primeira carta, ele vai dizer: meus amados, não estranhem o fogo ardente que vem sobre a vida de vocês, porque esse fogo é simplesmente para remover as impurezas. E esse fogo redundará em glória, essa provação redundará em glória, essas tribulações que geram sofrimento, vai se redundar em glória, a implicação dela é a glória do Senhor. O fato é, meus irmãos, que nós precisamos da intervenção de Deus em nossas vidas. O fato é que se não fosse a intervenção de Deus, nós seríamos tragados pela dor e pelo sofrimento. É aí que nós compreendemos que a grande miséria é encontrada pela infinita graça de Deus. E aí, meus irmãos, de Deus nós temos a bênção de compreender, talvez não o momento, talvez não o porquê do sofrimento, mas a finalidade do sofrimento em nossas vidas. O propósito, a implicação do sofrimento em nossas vidas. Quando nós vamos para Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, abra sua Bíblia comigo. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5, nós vemos as implicações da graça de Deus infinita encontrando a nossa grande miséria. Veja o que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, no qual estamos firmes, e nos alegramos, nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, meus irmãos, a condição que estávamos, a condição de perdidos em nossos delitos e pecados, a condição de afastados de Deus, quando encontrados pela grande, infinita, maravilhosa graça do Senhor, agora justificados, nós temos implicações em nossas vidas dessa justificação, que são também para esta realidade. Sim, Ele salvou a nossa vida da morte e do inferno, mas Ele também nos dá condição de nos alegrarmos nas tribulações. E por que nos alegrarmos nas tribulações? Primeiro, porque quando nós nos alegramos nas tribulações, a tribulação produz paciência, e a paciência produz experiência, e a experiência produz esperança. Tudo isso advém da paz de Deus que está em nossos corações, a paz de que os nossos pecados já não pesam sobre nós. Então Deus usa todo este grande sofrimento que talvez estamos enfrentando e que certamente enfrentaremos para fazer-nos mais próximos dEle. É por isso que precisamos da intervenção do Senhor. É por isso que nós precisamos que o Senhor intervenha em nossas vidas. Ora, se não fosse o Senhor ao nosso lado, nós teríamos sido engolidos vivos. Mas eu aprendo uma segunda lição com o sofrimento. A segunda lição que nós aprendemos é que nós precisamos da companhia uns dos outros. Ninguém é uma ilha, já disse. Gente precisa de Deus, mas gente também precisa de gente. Gente precisa de Deus, mas gente precisa de gente. Você sabe muito bem, que nos momentos que você teve de dificuldade, de aflição, momentos de dor, momentos de sofrimento, existiam pessoas com as quais você podia contar. E essas pessoas foram extremamente importantes para aquele momento que você estava vivenciando. Meus irmãos, eu já usei esse exemplo aqui com os irmãos, mas gostaria de enfatizar uma coisa. 3
jovens da minha antiga igreja perderam a sua mãe de um modo muito repentino, em menos de uma semana. E nós demos apoio àquela família como juventude. Nós nos revezamos para sempre estar alguém ali naquela casa durante a semana. E uma das coisas que a Júlia, e ela permite eu citar o nome dela, disse para nós, é que ela sentiu o amor de Deus por meio das pessoas que estavam ali com ela. Ela sentiu o cuidado de Deus por meio das pessoas que estavam ali com ela. É por isso que gente precisa de gente. Porque se gente não precisasse de gente, Deus criaria um ser humano apenas. Lá no Éden nós vemos a necessidade que nós temos de estarmos em contato uns com os outros. Por que você acha que nos presídios a punição é a solitária? Já parou para pensar nisso? Você pune um preso na solitária. Não é isso, Léo? Pune um preso na solitária. Porque a comunidade é importante. Porque estar junto é importante. Quando alguém, meus irmãos, compartilha da mesma dor que a nossa, nós compartilhamos experiências e nossos sentimentos são acolhidos, nós nos tornamos mais resilientes, nós encontramos e compartilhamos conforto. É por isso que em 2 Coríntios, capítulo 1, dos versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo traz uma lição extremamente importante a respeito do sofrimento. Abra sua Bíblia comigo. 2 Coríntios capítulo 1, versículos de 3 a 5. Nos diz o seguinte a palavra de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, o Deus de toda a consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. A visão de mundo cristã é muito singular, meus irmãos, porque nós olhamos para o sofrimento agora, não numa perspectiva que talvez seja egoísta. Não, nós olhamos para o sofrimento agora com essa implicação. Como crentes em Jesus, olhamos para o sofrimento da seguinte forma: pode ser que a única coisa que Deus queira com este meu sofrimento é ajudar alguém que está passando ou passará pelo mesmo sofrimento. Quando nós olhamos agora como crentes em Jesus amadurecidos, crentes em Jesus agora que estamos caminhando, progredindo na fé, sendo levados à conformidade com o Senhor Jesus Cristo, nós olhamos agora para a tribulação e pensamos, a única implicação deste sofrimento pode ser consolar alguém. Falar para essa pessoa que você passou por isso, e passando por isso, em Deus, essa pessoa também terá consolação. Paulo está dizendo que ele recebe a consolação de Deus com um propósito específico. Qual é o propósito do apóstolo Paulo? Consolar outros. Ajudar outros. É por isso que nós precisamos, e o sofrimento nos ensina isso, precisamos da companhia uns dos outros. Tanto para consolar, como também para sermos consolados. A palavra de Deus, meus irmãos, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 25, vai dizer o seguinte, que nós devemos nos encorajar, quanto mais nós estamos vendo que o dia se aproxima. O dia está chegando, e nós precisamos consolar uns aos outros. O apóstolo Paulo, no texto usado pelo nosso pastor, recentemente, ele disse, olha, existe uma ressurreição, e essa ressurreição nos dará a oportunidade de reencontrarmos aqueles que partiram em Cristo. Paulo é muito enfático dizendo, consolem uns aos outros com essas palavras. Consolem uns aos outros. Sim, vocês estão sentindo a dor da partida, estão sentindo a dor daquele que foi, mas ele há de ressuscitar. Então consolem-se com essas palavras. É por isso que a companhia uns dos outros, é por isso que este ajuntamento aqui se difere de todos os ajuntamentos na esfera
pública, na sociedade. Esse ajuntamento aqui tem um propósito como a glória de Deus, mas também quando você está ao lado do seu irmão, você olha para ele e vê que ele está cabisbaixo, você tem a oportunidade de dizer: meu irmão, o que está acontecendo? Meu irmão, você está precisando de alguma coisa? Meu irmão, o meu relacionamento com você já me deu a oportunidade de perceber quando você está triste. Então você precisa de alguma coisa? O sofrimento nos ensina que sem a companhia uns dos outros, meus irmãos, nós de fato temos uma dificuldade muito grande de passar por eles. Muito grande. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, escrevendo para Timóteo, 2 Timóteo capítulo 4, a partir do versículo 7, o apóstolo Paulo vai dizer: Timóteo, vem depressa. Timóteo, vem depressa. Vem, Timóteo, porque o Senhor me assistiu, apesar de todos terem me abandonado, diz o apóstolo Paulo em 2 Timóteo capítulo 4. Vem depressa, Timóteo, o Senhor estava ao meu lado, mas eu preciso que você esteja aqui comigo também. Ou seja, nós precisamos da companhia uns dos outros quando nós estamos passando por sofrimento, e o sofrimento nos ensina isso. A grande pergunta que nós devemos nos fazer para a nossa exortação, meus amados, é se nós estamos de fato ao lado uns dos outros. Se nós temos usado as nossas palavras para encorajar, ou se nós temos usado as nossas palavras para desanimar. Cuidado com aquilo que você fala. Do outro lado tem alguém que sente. Se nós focássemos, meus irmãos, mais em ajudar, do que simplesmente falar coisas aleatórias, nós valorizaríamos mais a companhia uns dos outros. Está vendo que a gente precisa uns dos outros? O sofrimento nos ensina isso, você sabe muito bem do que eu estou falando. Você já teve um momento na vida que você precisou de alguém ao seu lado? Você já teve um momento na vida que alguém te ajudou, te deu uma palavra de motivação, de encorajamento? Diz a história, meus irmãos, que um cantor universitário, ele entrou em um navio, esse navio veio a naufragar. E ali ele pegou o colete, colocou em sua esposa, colocou em si mesmo, colocou em sua esposa, e eles estavam esperando o salvamento. No entanto, uma pessoa arrancou o colete da sua esposa. Então, a sua esposa o agarrou. E eles começaram a nadar. No entanto, as forças, de fato, ficaram muito esvaídas, né? As forças foram embora. Mas aquele homem começou a cantar um hino de louvor a Deus. E aquele hino de louvor a Deus começou a contagiar outros crentes. E os outros crentes começaram a cantar também. E ali eles começaram a encontrar forças para continuarem nadando. E aqueles que estavam ali, que não eram crentes, também viram aquela unidade daquelas pessoas cantando juntos e começaram a encontrar força também para continuarem nadando, até que veio o salvamento e resgatou muitas das pessoas que estavam ali. Quando nós cantamos, quando nós estamos juntos, quando nós valorizamos a companhia uns dos outros, nós temos força para passar pelos sofrimentos, para passar pelas situações difíceis. Então a companhia uns dos outros, meus irmãos, é extremamente importante. Mas existe uma terceira lição que o sofrimento nos dá. Nós precisamos transcender as nossas expectativas. Se nós esperamos em Cristo apenas nessa vida, nós somos os piores de todos os homens. É o que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15. Se nós olhamos para a realidade apenas como uma visão daquilo que está abaixo do sol, o que nos espera é o desespero, o que nos espera é o absurdo. E não se engane, você que flerta com o niilismo, eu espero que ninguém faça isso. Não se engane, o absurdo não é nada de bom. Encontrar-se desesperado não é bom. Não ter esperança de futuro não é bom.
olhar para essa realidade e pensar que tudo acaba aqui e que os sofrimentos são fins em si mesmos, nós estamos fadados a simplesmente entrar numa crise existencial que talvez a gente nunca viu. O fato é que as pessoas não fazem essa reflexão de modo significativo, não colocam essa reflexão de fato em pauta em suas vidas, porque se nós pensarmos que tudo que vivemos se resume a esta realidade aqui, para que então termos algumas atitudes? Para que então vivenciarmos momentos de alegria? Porque tudo vai acabar aqui. Alguém vai dizer, já que vai acabar, vamos viver aqui mesmo. Mas será que isso é suficiente para o coração humano? É a pergunta que fazemos. É claro que não. É óbvio que não. Então o sofrimento nos ensina a transcender as nossas expectativas. O sofrimento nos ensina a olhar para esta realidade e pensar, existe mais. Existe mais. Isso aqui não se limita àquilo que nós estamos esperando, não. O apóstolo Paulo vai dizer, meus amados irmãos, em Romanos, capítulo 8, versículo 18, um texto que nós conhecemos muito bem. Romanos capítulo 8, versículo 18, Paulo diz, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Paulo está dizendo, os sofrimentos não são fim em si mesmos. Por amor a Jesus Cristo. Sofrimentos que nos vêm porque a vida é dura de fato. Porque a realidade é o que se mostra a nós. Já disse um dos filósofos. Sim, a realidade é esta. Mas aqui Paulo está dizendo, nós não nos limitamos a esta realidade. Muito pelo contrário, nós transcendemos as nossas expectativas. E quando nós focamos na palavra de Deus, meus irmãos, nós passamos pelas tribulações dizendo, existe algo a mais. Não se limita a este mundo. Eu posso transcender este sofrimento. Eu posso olhar para esse sofrimento porque ele está me lembrando, como um megafone de Deus, este lugar não é o céu. E aí nós precisamos de fato ressignificar isso que nós pensamos, que nós teremos uma vida que é muito maravilhosa, que é muito boa, e etc, etc, etc. Não, o sofrimento vem para nos lembrar que o céu não é aqui, não é. O que nos aguarda é muito melhor. Às vezes, quando nós estamos focando demais, as nossas expectativas estão voltadas apenas para esta realidade. Deus permite o sofrimento para te falar, meu filho, não é aqui que você vai passar a sua eternidade, então por que você está gastando tanto tempo nesse negócio? Por quê? Realinhe as suas prioridades, meu filho. E eu vou permitir que você passe por isso, para que você entenda que o céu não é aqui. Porque eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não hão de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Paulo tinha essa convicção inabalável, que isso que nós passamos nessa vida não são fins em si mesmo. Em Cristo Jesus, meus amados, nós podemos transcender todas essas coisas que nós estamos passando aqui. A palavra de Deus nos diz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 16 a 18, o seguinte: por isso nós não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação. E aí você pergunta, Paulo, você não sabe o que eu estou passando, meu filho? Como é que você diz que a tribulação é leve e momentânea, Paulo? Você não sabe como meu coração está. Paulo diz, a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo está dizendo, sob uma perspectiva que nós viveremos a eternidade ao lado do Senhor, as aflições desse tempo presente se tornam leves e momentâneas. Paulo está mostrando, colocando em comparação uma eternidade, que é um peso de glória, diante de um sofrimento que dura dias, semanas, meses e anos, talvez. Mas quando comparadas com a glória que viveremos, são leves.
são momentâneas, e Paulo tinha toda a condição de falar sobre experiências que traziam dor ao seu coração, experiências das mais diversas. Ele tinha toda a condição de dizer: eu passei por isso, eu passei por aquilo, eu sofri isso, eu sofri aquilo outro. Mas as tribulações são leves e momentâneas. Veja como ele transcendeu a expectativa. Veja como a expectativa dele está para além daquilo que talvez nós estamos focando aqui nessa terra. Então o salmista, lembra do Salmo 119? Foi bom ter sido afligido, para que as minhas expectativas fossem transcendidas. Foi bom ter sido afligido, para que eu pudesse focar naquilo que realmente importa, naquilo que realmente tem significado, substância, daquilo que não se consumirá. Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 7, nos diz: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, preparada como uma esposa adornada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus, e esse tabernáculo está com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são fiéis e verdadeiras. Haverá um dia que não existirá mais sofrimento, logo não choraremos mais por conta da dor. Haverá um dia em que ninguém mais partirá daqueles que estão em Cristo, porque o luto não mais existirá. Haverá um dia que nós não mais choraremos as angústias e as agonias desta vida, porque estaremos para sempre com o Senhor. Aí nós nos perguntamos, meus irmãos, temos refletido a respeito da esperança eterna? Porque quando a gente está sofrendo, a gente realmente entra em confusão. As nossas reações mais lógicas são: não, a gente precisa resolver isso agora. Não, vamos resolver. E a gente trabalha. Obviamente Deus não está chamando a gente ao comodismo e à morosidade. Não é isso que eu estou querendo dizer. Não é isso que Deus chama o povo dele a fazer. Mas a nossa reação é: precisamos fazer, precisamos resolver, precisamos daquele dinheiro, precisamos daquele conselho, precisamos daquilo outro, precisamos. Mas em meio a todo o sofrimento, o que a palavra de Deus nos chama a fazer é por um momento. Se você já viu o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, você lembra da cena do Coliseu. E na cena do Coliseu, Lucas está com muitos crentes. E estando ali com aqueles crentes que não sabiam por que estavam ali, Lucas sabia. Eles perguntam para ele: por que a gente está aqui? O que vai acontecer conosco? Então Lucas responde: é o circo de César. E todos entram em desespero ali naquele momento, porque é a reação lógica. Mas Lucas chama todos eles, todos: meus irmãos, se acalmem. E ele diz o seguinte: o sofrimento, a dor é por um momento apenas. É só um pouquinho. E depois, nós estaremos para sempre com o Senhor. O sofrimento é só um pouquinho. E depois nós viveremos com o Senhor. É isso que nós temos falado à família da nossa querida Daíli. É isso que nós podemos falar com a família do Saíde. É isso que o Senhor está falando a você nesta manhã, meu irmão, que está passando por situações difíceis na vida.
Você que nos visita, que está aqui nessa manhã, que também esteja passando por momentos assim, talvez Deus esteja falando ao seu coração para que você possa entender como crentes em Jesus olham para a palavra de Deus e se satisfazem naquilo que o Senhor fala aos seus corações. Para finalizarmos, meus irmãos, eu gostaria de trazer 3 questões aqui. A primeira delas, nossa condição necessita de intervenção. Nós somos limitados, somos pequenos. Somos carentes de tudo que podemos imaginar. E nós necessitamos da intervenção do Deus vivo para nos tirar de onde nós estamos. Não foi assim com a nossa salvação? Não foi assim? Nós reconhecemos que precisávamos de intervenção. E a única coisa que poderíamos dizer, Senhor, é: aqui estou. E Ele, por graça, nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado. Isso se aplica também às nossas vidas enquanto estamos sofrendo. Precisamos da intervenção do Senhor. Segundo, gente precisa de gente. Essa frase não é minha, essa frase é do pastor Hernandes Dias Lopes. Gente precisa de gente. O que você pode fazer hoje para consolar alguém? Marcar uma visita? Fazer uma ligação, mandar uma mensagem, abrir a palavra de Deus e ler com uma pessoa. Em terceiro lugar, como diz Marcos Almeida, um dos cantores cristãos do nosso tempo, e uma música que eu te encorajo a ouvir hoje: toda dor é por enquanto. A dor vai passar. A dor vai acabar. Toda dor é por enquanto. Um dia o céu se abrirá e tudo aquilo que sofremos não mais existirá. Oremos ao Senhor. Obrigado, Pai, por tantos textos na Tua palavra que nos mostram como nós devemos agir diante do sofrimento. Obrigado porque o sofrimento não é algo aleatório em nossas vidas, não. Ele se enquadra no aspecto da sua soberania. Obrigado porque em Cristo nós podemos enxergar o sofrimento com uma nova perspectiva. E eu quero te agradecer, ó Pai, por tantas preciosidades que a Tua palavra nos traz, por tantas implicações que a Tua palavra nos traz. A minha oração, ó Deus, é que todas essas implicações sejam guardadas em nosso coração, para que possamos, no dia que estivermos passando por situações difíceis, lembrar daquilo, ó Deus, que o Senhor mesmo revelou a nós. Ajuda os meus irmãos que estão sofrendo, Pai. Sê com eles, os console. Em nome de Jesus, os abençoe. Dê a eles, ó Deus, a condição de passarem por este sofrimento de forma, ó Deus, em que o Teu nome será glorificado e eles permaneçam firmes. Esta é a minha oração nesse instante. Em nome de Jesus. Amém.